Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando com as manchetes deste sábado, dia 18 de maio de 2024, nós vamos conferir agora as capas dos principais jornais do país, iniciando pela capa do jornal O Globo, que traz como um de seus destaques uma nova Copa após 13 anos. O ineditismo de um país da América do Sul como anfitrião e a infraestrutura legada de 2014 pesaram na escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Não devemos repetir os erros que aconteceram, diz Valesca Araújo, executiva da candidatura. Também na área sobre esportes, torcida se sente traída e Gabigol perde a 10. Uma foto em que aparece bebendo com amigos e vestindo a camisa do Corinthians durante a folga de quinta-feira em sua casa caiu como uma bomba na relação de idolatria entre a torcida do Flamengo e Gabigol. A principal manchete do jornal Globo hoje é sobre os dados do censo. Taxa de alfabetização avança, mas o país ainda tem 11 milhões sem ler e escrever. Índice de analfabetos de 7% da população é maior no Nordeste e entre negros e indígenas. Dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE, mostram que o Brasil chegou ao menor índice histórico de analfabetismo, 7% da população acima de 15 anos. Os números também mostram, porém, que há muito a avançar. Mesmo sendo mais baixo já medido, há um número absoluto elevado, de 11,4 milhões de brasileiros que não sabem ler ou escrever um bilhete simples. Outro destaque é sobre justiça eleitoral. Relator no TRE vota pela cassação de Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro e outros políticos do Rio são acusados de abuso de poder pelo esquema de contratação de funcionários para a CEPERJ, que na prática teriam atuado como cabos eleitorais em 2022. O relator no TRE votou pela condenação de Castro, de seu vice, Thiago Pampolha, e do presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar. Um pedido de vista suspendeu o julgamento. Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir em setembro. Com as pistas ainda em partes submersas e estragos no sistema elétrico, além de diversos equipamentos danificados, Salgado Filho vai demorar a voltar a operar, aumentando o isolamento da capital. Polícia já prendeu 112 por crimes em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. Desenrola fica aquém da meta, mas beneficia 5 milhões. O Programa Federal para abater dívidas almejava alcançar até 30 milhões de brasileiros. Na renda mais baixa foram 5 milhões de favorecidos. Não se corrige em 10 anos em 6 meses, diz Haddad. Depois de previsões de piora fiscal, o ministro da Fazenda diz que governo busca ajuste após um déficit acumulado de 2 trilhões de reais em 10 anos e vê inflação controlada. Da novela Renascer ao teatro, Espinosa é pop. Filósofo tem obra reeditada e é tema de peça que renova temporadas no palco, confirmando a atualidade de seu pensamento. Safra de enredos consagra o predomínio negro na Sapucaí. Desfiles referentes à negritude vão dar o tom em 9 das 12 escolas em 2025 e geram um debate sobre valorização das raízes da festa e diversidade de temas. E por fim, a principal foto do jornal Globo hoje, mar revolto e calor, combinação perigosa, no espetáculo de Força e Beleza, onde estoura perto do mirante do Leblon. Com previsão de calor acima dos 30 graus no fim de semana, a Marinha estendeu o alerta de ressacas nas praias cariocas até amanhã. Oceli, quais são os destaques do Estadão hoje? Capa do Estadão de hoje, Lorena. O que é que nós temos para ler no fim de semana? Uma matéria, novos desafios na área de esportes. Fim de uma era. Sob críticas, goleiro Cássio deixa o Corinthians e negocia com o Cruzeiro. Outra destaque na área de esportes. Em 2027, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina. O país bateu Holanda, Alemanha e Bélgica. Na área de entretenimento, A Hora da Estrela volta aos cinemas. Marcélia Cartacho relembra a produção. Na área de judiciário, ministro Cristiano Zanin, do STF, susta liminar dele mesmo e desoneração da folha de pagamento de prefeituras e empresas de 17 ramos é restaurada. A decisão do ministro do STF deu um prazo de 2 meses para que seja aprovada lei no Congresso
que mantém a desoneração neste ano de 2024 e reonera a folha de pagamento gradativamente até 2028. Ainda no Judiciário, procuradores do Estado de São Paulo terão 7 folgas no mês ou reembolso. É uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, cria licença compensatória e abre caminho para adicional acima do teto. Essa foto de destaque é falando uma matéria, para ilustrar uma matéria sobre bem-estar. Atividade física, corpo em movimento. Pesquisa revela que sobrecarga e insegurança afetam mulheres na prática de exercícios, mas há como driblar as adversidades. Outro destaque: decisão do Supremo Tribunal Federal derruba resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que dificultava o aborto. O ministro Alexandre de Moraes sustou norma contra ação pré-aborto com fetos resultantes de estupro com mais de 22 semanas. A manchete principal da edição de hoje do Estado de São Paulo, Lorena, é uma entrevista que o presidente do Banco Central, Campos Neto, deu ao jornal. Diz assim: Campos Neto diz que não tem de avisar o governo ao mudar orientação para juro. Na primeira entrevista exclusiva, depois da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que reduziu o ritmo de cortes de juros e causou divisão entre os diretores do Banco Central, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, defendeu a forma de o Banco Central se comunicar e de mudar a orientação da prática monetária. O abandono do chamado guidance, sinalização sobre a taxa de juros, foi a principal divergência entre os integrantes do Copom. Questionado sobre se poderia ter informado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que mudaria essa orientação, Campos Neto afirmou que nunca fez isso, nem no governo anterior, e que não o fará agora. Abre aspas. Às vezes é preciso dizer não ao executivo, às vezes não para o legislativo. Fecha aspas, disse o presidente do Banco Central. Outra frase dele, do Campos Neto, abre aspas, nunca liguei para Guedes para dizer que ia mudar para A, B ou C. Nunca fiz no governo anterior e não planejo fazer neste governo. Ainda é destaque na página do Estadão, Lorena, um dos editoriais vai começar tudo de novo. O Carlos Andreasa, na sua coluna, escreve ode ao corpo mole. O Fernando Reinac escreve relação de poder altera comportamento. Na área de educação, que é essa pesquisa que o IBGE fez, que você acabou de ler, o Brasil possui 11,4 milhões de analfabetos, 7% da população, e ainda o drama cotidiano do Rio Grande do Sul. Tragédia no Sul, a guerra de uma cidade em ruínas contra a fúria de um rio. É com você. Bom, Celi, então agora a gente vai conferir a capa da Folha de São Paulo, que traz como principal manchete: Lula quer que nova chefe da Petrobras recompre refinaria. Governo espera ainda impulso para a indústria naval na gestão Magda Chabriar.
Recompra de refinarias, criação de polo de gás químico em Uberaba, Minas Gerais e aceleração de projetos em curso são as prioridades do governo Lula para a gestão de Magda Chabriar à frente da Petrobras. Ela foi indicada pelo presidente para substituir Jean Paul Prats, demitido na terça-feira, dia 14. Outro destaque é sobre a chuva no Rio Grande do Sul, que foi até 10 vezes maior do que a média. Cidades gaúchas registraram um volume de chuva até 10 vezes superior à média histórica entre 25 de abril e 14 de maio. Números do INMET apontam que das 45 estações pluviométricas com dados disponíveis no estado, 44 tiveram alta ante o mesmo período de anos anteriores. Na área de esporte, Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Em votação em Congresso da FIFA, o país superou a candidatura conjunta de Bélgica, Alemanha e Holanda. Custo de segurança de TOEFL na Europa soma R$ 99,6 mil. Moraes suspende norma que restringe aborto legal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu norma do Conselho Federal de Medicina que restringia o aborto legal acima de 22 semanas. O CFM vai recorrer, afirma relator da resolução. A principal foto da capa da Folha hoje é mostrando a comemoração dos integrantes da delegação brasileira com a escolha do país para sediar a Copa Feminina. Leite vê tentativa de Lula de criar governo paralelo. Aliados dizem que o governador Eduardo Leite teme que Lula crie gestão paralela no Rio Grande do Sul. Brasil tem 11,4 milhões que não sabem ler nem escrever, também sobre os dados do censo, que apontam que 93% dos brasileiros com 15 anos ou mais sabiam ler e escrever em 2022, uma alta em relação aos 90,4% no ano de 2010. Em Haia, Israel diz que Gaza vive guerra trágica e não genocídio. E, por fim, influenciadores usam discurso religioso para apoiar cura gay. Oceli, quais são os destaques do Jornal O Povo? O Jornal O Povo traz na sua capa de hoje, Jornal Cearense, na edição deste sábado, as 16 vilas que formaram o estado do Ceará de hoje. Quer dizer, de 16 vilas, hoje se transformaram em 184 municípios. Esta foto aqui é uma foto aérea do Mercado Central, que fica ali ao lado da Catedral, no centro de Fortaleza, dizendo que a reforma do Mercado Central de Fortaleza começa na próxima semana. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito José Sarto e a obra vai custar cerca de 5 milhões. A manchete principal do Jornal O Povo é o Censo 2022. Ceará reduz analfabetismo, mas taxa ainda é a quinta maior do país. Dos 184 municípios do Ceará, 117 tem pelo menos 20% da população de 15 anos ou mais analfabeta. Ainda destaque na área de economia. Banco do Nordeste do Brasil capta 10 bilhões em recursos internacionais. Eram essas, Lorena, as manchetes de capa do jornal O Povo. Se iniciando agora pelas páginas internas do jornal O Globo, que em seu editorial traz: não dá para tolerar reconstruções em área de risco. Como Nova Orleans, no pós-Katrina, Rio Grande do Sul deverá manter desocupadas as regiões vulneráveis. O segundo editorial, conquista da Copa Feminina merece celebração, mas exige vigilância. Histórico de equívocos e obras abandonadas em eventos anteriores recomenda mais comedimento. Na área sobre o Brasil, oportunismo no caos. Saques ameaçam empresas e comerciantes no Rio Grande do Sul. 112 já foram presos por crimes durante a tragédia. Prejuízo nas alturas. Aeroporto de Porto Alegre contabiliza perdas e Estado se adapta às novas opções. Desafio do frio. Abrigos mudam rotina para proteger vítimas, mas ainda faltam cobertores. Governo do Rio Grande do Sul anuncia R$ 2,5 mil para famílias atingidas. Cidades provisórias para desabrigados estarão funcionando entre 15 e 20 dias. Governo federal libera repasses extras a municípios. Taxa de alfabetização avança, mas segue desigual. Censo de 2022 aponta queda no percentual dos que não sabem ler e escrever no país para 7%, contingente que ainda representa 11,4 milhões de brasileiros. O indicador continua maior no Nordeste e entre negros e indígenas. Entre população idosa, 20% não sabem ler e escrever. Dívida educacional eleva as disparidades entre brasileiros com 65 anos ou mais.
Faixa etária lidera índice de analfabetismo. Lula sanciona novo DPVAT e veta multa para quem não pagar. Cobrança do SPVAT será anual e deve ficar entre R$ 50 e R$ 60. Quem não quitar o seguro não conseguirá licenciar o veículo. Na área sobre política, se perde em julgamento. Relator no TRE pede cassação de Castro, Pampolha e Bacelar por abuso de poder. Derrubada de liminares é fato raro no Supremo. Corte reviu só 3,6% das decisões individuais de ministros que foram analisadas pelo plenário. As demais foram referendadas. Em novembro, o Senado aprovou proposta que limita sentenças monocráticas, mas a matéria não avançou na Câmara. Moraes suspende resolução do CFM que restringe o aborto legal. Texto veta atendimento à vítima de estupro com 22 semanas de gestação. Lewandowski recebe bolsonaristas no Ministério. Depois de se reunir com Eduardo Bolsonaro, titular da Justiça, houve pleitos de Zé Trovão por ações da PRF para caminhoneiros. Juscelino depõe a Polícia Federal e compara método da corporação à Lava Jato. Ministro prestou esclarecimentos em investigação que apura a suspeita de desvio de recursos de emendas para a obra no Maranhão. Na área de economia, abaixo do esperado, Desenrola chega ao fim alcançando 5 milhões de pessoas na faixa voltada à baixa renda. O governo estimou 30 milhões. Desemprego cresce em 8 estados e só cai em 1. Indicador nacional subiu de 7,4% no quarto trimestre de 2023 para 7,9% no primeiro trimestre deste ano. O rendimento médio avançou apenas da região sul. Haddad diz que busca trajetória de ajustes nas contas. Segundo o ministro, o déficit público atingiu o acumulado de 2 trilhões de reais na última década e o governo atual está recompondo a base fiscal. Ele ressalta que o país está com a inflação bem controlada. Zanin suspende decisão sobre desoneração da folha para permitir acordo. Contra a crise imobiliária, China anuncia pacote de 42 bilhões de dólares. Banco Central do país vai liberar recursos para que estatais comprem imóveis encalhados. Presidente interina da Petrobras demite 20 assessores de Prats. Aliados do ex-CEO vêm caça às bruxas. Para Haddad, presidente da Petrobras é quase ministro e deve ser próximo de Lula. Mudanças na Previdência gerariam uma economia de 550 bilhões de reais. Estudo do CLP sugere que piso das aposentadorias esteja corrigido só pela inflação por 10 anos e alteração na aposentadoria rural. Polishop entra com pedido de recuperação judicial. Com 352 milhões de reais em dívidas, a empresa já havia entrado com medida cautelar no mês passado para evitar a execução de débitos, mas não conseguiu negociar uma solução com os credores. Nos Estados Unidos, bebidas à base de THC fazem a cabeça do consumidor. Fabricantes citam efeitos diante da queda nas vendas de bebidas alcoólicas. Google terá modo ladrão para bloquear celular. Recurso usará a inteligência artificial para detectar movimentos bruscos que possam indicar que o aparelho foi roubado. Na área sobre o mundo, remodelando Gaza. Israel fortalece presença militar no centro do enclave visando ao pós-guerra. Israel. A acusação da África do Sul é desconectada dos fatos. Na Corte Internacional de Justiça em Haia, o governo israelense alega que está em curso guerra trágica, mas não há um genocídio. Visita de Putin visa ampliar parceria em segurança. Em Harbin, líder russo busca acesso à tecnologia nas áreas espacial, de mísseis e foguetes da qual seu país se beneficiaria na guerra contra a Ucrânia e no desenvolvimento de seu complexo industrial militar. Abraço pouco usual selou proximidade com o Xi. E por fim, na área de saúde, função soneca ativada. Cochilar à tarde pode ser saudável, mas deve seguir certas regras. Oceli, quais são os destaques do Estadão? Estadão, Lorena, eu começo aqui lendo a nota principal da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, e ela faz uma análise aqui da saída do Jean Paul Prats da presidência da Petrobras. Ela diz que ciúmes do PT, do Partido dos Trabalhadores, e interesses de Rui Costa impedem que Alexandre Silveira de ser o vitorioso na queda de Prats da presidência da Petrobras.
Engana-se quem pensa que o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, é o grande vitorioso na queda de Jean Paul Prates no comando da Petrobras. Apesar de ele ter protagonizado os maiores embates públicos com o ex-presidente da estatal, quem sai mais fortalecido é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A mudança na empresa interessava aos dois ministros, mas há uma avaliação de que o Planalto e o PT dificilmente permitirão ao mineiro do PSD, que é o Alexandre Silveira, ampliar sua influência na estatal, com indicações para a diretoria, por exemplo. Pelo menos dois motivos contribuem para esse diagnóstico: os interesses políticos de Rui Costa, com a retomada do poder do PT baiano na Petrobras, 12 anos após a saída de Sérgio Gabrielli, e os ciúmes do PT com a influência de Silveira no governo Lula. Páginas de editoriais. O primeiro: vai começar tudo de novo. A troca do presidente fez a Petrobras perder 34 bilhões de reais em valor de mercado. Mas isso é só uma fração de que a estatal perderá ao voltar a ser a vaca leiteira da demagogia lulopetista. Segundo editorial, Tebet, um corpo estranho no governo petista. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, prepara pacote racional de corte de gastos para reequilibrar o arcabouço e alcançar equilíbrio fiscal. Mas respaldo de Lula e do PT parece improvável. Artigos. Professor Bolívar Lamonier escreve sobre o fio da lâmina. Ele indaga: como compreender que um país facilmente governável permaneça nesse estado de miséria e malquerências políticas estúpidas, como a que teve início na eleição presidencial de 2018? Segundo o artigo, é do Arthur Souza, engenheiro. Transição energética pode muito, mas não tudo. Escreve ele: conceito importante no rol de medidas necessárias para deter a mudança climática está se convertendo em conceito vago e sem respaldo na realidade. Área de política, investigação sobre tentativa de golpe está em via de conclusão, diz a Procuradoria-Geral da República. Informação consta em decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que ontem mandou soltar o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E a matéria é ilustrada com essa foto. Bolsonaro deixa o hospital após 13 dias internado. Jair Bolsonaro teve alta hospitalar ontem, após 13 dias de internação. O ex-presidente estava no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após um quadro de erisipela, infecção de pele causada por bactérias, e também estava com desconforto abdominal. Rumo a Brasília, postou ele no X, o antigo Twitter, que ele ao centro, ao lado dos dois médicos. Relator Justiça Eleitoral.
relator no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, defende a cassação do governador Cláudio Castro e do vice. O julgamento ainda terá continuidade. Procuradores de São Paulo terão 7 folgas no mês ou o reembolso em dinheiro. Juscelino Filho se recusa a responder a perguntas da Polícia Federal. Área de internacional. Pier, feito pelos Estados Unidos, recebe primeira leva de ajuda a Gaza. Israel recupera corpos de 3 reféns em túneis. Putin, presidente da Rússia, fala em zona tampão e não pretende ocupar Kharkiv. Biden está certo e Netanyahu errado. Brasil. Supremo Tribunal Federal derruba norma do Conselho Federal de Medicina que dificultava o aborto. Lula sanciona o novo DPVAT com 2 vetos sobre cobrança de multa. Educação básica. Há 11,4 milhões de brasileiros que não sabem nem ler nem escrever, aponta pesquisa do IBGE. Em ruínas, tragédia do Rio Grande do Sul. Em ruínas e com acesso difícil, cidade vive guerra contra o rio. O Estado dará mais R$ 2.500 para famílias em situação de pobreza. Esportes. Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A jogadora Marta celebra a disputa do Mundial no país e pede abertura no Sul. Desgastado, o goleiro Cássio se despede do Corinthians após 12 anos de história. O retrato novo e contemporâneo do rei britânico. Essa arte foi questão de muita polêmica ontem na mídia internacional. Visitante observa retrato oficial do rei Charles III, feito por Io. Área de economia. É a entrevista com Roberto Campos Neto, uma entrevista exclusiva que ele deu para o jornal Estado de São Paulo. Diz ele: nunca liguei para dizer que ia mudar para A, B ou C. Não farei isso agora. É a questão da mudança nos cortes de juro. Ele também diz, presidente do Banco Central, às vezes é preciso dizer não ao executivo, às vezes para o legislativo. Ex-presidente do Banco Central, ex-presidentes do Banco Central criticam condução da política fiscal. Ministro Haddad fala em esforço para ajuste. Ministro Cristiano Zanin suspende liminar dele próprio e restaura desoneração da folha de pagamento para empresas e prefeituras. Redes de fast food crescem apesar de críticas. Com 352 milhões de reais em dívidas, Polishop recorre à recuperação judicial. 3R e Enalta anunciam fusão e criam a segunda maior petroleira do país. Trabalho remoto também pode estressar. Ações fora do radar também pagam bons dividendos. E por último, Lorena,
é a capa do Caderno de Cultura do Estado de São Paulo deste sábado. É o cinema brasileiro. A atriz revive A Hora da Estrela, que volta às telonas. Bom, então nós vamos conferir agora as páginas internas da Folha de São Paulo, que trazem seus editoriais. Melhor rumo para o novo TSE é o do comedimento. Com composição alterada, Corte Eleitoral acertará se atuar de forma mais contida e menos censória nas disputas municipais deste ano. Eleições sangrentas é o título do segundo editorial. Sob o rastro de 51 vítimas da violência, México deve eleger primeira mulher como presidente em junho. Na área de política, Toffoli gasta R$100 mil do Supremo com diárias para segurança na Europa. Tribunal afirma que contratar no exterior é mais caro. Dados sobre viagens são omitidos e corte não confirma período de estadia. Também na área de política, Leite vê tentativa de criar gestão paralela e clima com Lula azeda. Tucanos reagem à Pimenta em secretaria extraordinária e criticam o presidente. Tese de Boulos contradiz pedidos do PSOL para caçar Brazão. Flávio e bolsonaristas do 8 de janeiro. Relator do TRE do Rio de Janeiro vota pela cassação de Cláudio Castro e vice. Desembargador chama folhas de pagamentos secretas do governo de plano perverso criado por gênio do mal. Bolsonaro recebe alta após 12 dias de tratamento de infecção. Moraes dá liberdade a ex-assessor investigado por trama golpista. Ministro ordena a prisão dos fugitivos acusados pelo 8 de janeiro. STF tem maioria para continuar inquérito contra o ex-presidente. E por fim, na área de política também, assembleias antecipam eleições e elegem presidentes até 2027. Manobras resultam em antecipação de até 2 anos. Tema não está pacificado. Passando agora para a área sobre o mundo, a guerra trágica em Gaza, mas não genocídio, de Israel à Corte de Haia. Em resposta a acusações feitas pela África do Sul, Tel Aviv afirma que nada vai impedir autodefesa. Polícia mata homem que tentava atear fogo à sinagoga na França. Pier construído pelos Estados Unidos recebe primeiro lote de ajuda. Putin descarta tomar segunda maior cidade da Ucrânia agora. O presidente afirma que a invasão visa criar a zona tampão para proteger o sul russo. Agora, na área de mercado, Lula quer que Magda retome refinarias, crie polo em Minas Gerais e dê serviço a estaleiro. Indicada por petista para substituir Prates na Petrobras, terá a missão de acelerar obras e entregas. Zanin suspende por 60 dias decisão que reonerou Folha. Ministro diz que liminar pode voltar a ter eficácia caso não haja acordo entre governo e Congresso após o prazo. Petrobras perde uma Sabesp após demissão de Prates. Em 3 dias, valor de mercado da estatal encolhe em 57,5 bilhões de reais na Bolsa. Também na área de economia, Campos Neto pede dicas de comunicação a antecessores. Um dos países do Plano Real criticou a ameaça populista de déficits crescentes. Haddad rebate críticas e diz que o governo recompõe base fiscal deteriorada. Sem reforma, Brasil produzirá algo que fará Bolsonaro parecer sensato. Sistema de apostadorias caminha para a insolvência, diz o especialista Fábio Biagi em entrevista para a Folha de São Paulo. Aeroportos do Sul negam sobrecarga sem Salgado Filho. Suspensão de voos em Porto Alegre leva à criação de malha emergencial com rotas por outras cidades do Rio Grande do Sul. E por fim, desastre vai acelerar soluções na construção, afirma o setor. Presidente do CEBIC cita como exemplo casas pré-fabricadas e de container. Oceli, quais são os destaques do Jornal O Povo? Jornal O Povo, eu começo, Lorena, pela coluna vertical do jornalista Carlos Maza. A primeira nota e a nota de destaque é falando sobre o bloco, esse campo de esquerda, que a deputada federal Luiziane Lins está formando dentro do PT e que mira os insatisfeitos internamente na sigla. Lançado nesta semana por correntes que apoiaram Luiziane Lins como pré-candidata do PT em Fortaleza, novo campo de esquerda do partido deseja ter atuação para além da capital. Quem revela esse interesse
é a vice-presidente do PT Fortaleza, Liliane Araújo, que destaca conversas do grupo com líderes da sigla também pelo interior do Ceará. O jornalista também destaca nessa foto da vereadora enfermeira Ana Paula, ele faz um questionamento que há 2 semanas atrás, o jornalista Edson Silva, que no seu comentário na TV da Transparência, já fazia. Por onde anda a denúncia da vereadora Cláudia Gomes contra a enfermeira Ana Paula? O jornalista Carlos Mazo pergunta: em que fim deu? A turma do Deixa Disso parece ter prosperado mesmo no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, onde a ação de Cláudia Gomes, do PSDB, contra a colega Ana Paula, do PDT, está sem movimento desde fevereiro. O caso faz referência à confusão registrada na sessão de abertura do ano na Câmara, onde Cláudia afirmou ter sido agredida pela colega enfermeira Ana Paula. Meses depois, caso segue sem perspectiva de apreciação de relatório no Conselho de Ética da Câmara Municipal. Outra matéria de destaque nas páginas internas do jornal O Povo, deste sábado: crianças do Instituto dos Cegos vão receber oficinas sobre literatura. A programação incentiva as crianças na produção das próprias histórias. A charge de Jefferson Portela retrata aí a negociação dos professores federais, servidores federais, com o governo Lula. Professores, reajuste já, de um lado. Do outro lado, reajuste só em 2025 e em 2026. E aqui um diretor diz: nem está tão longe assim. Rio Grande do Sul pode voltar a ter temporais. O governo negocia com o Ceará o envio de bombas. Doações para o Rio Grande do Sul no novo avião da Latam, partindo aqui de Fortaleza. Doações arrecadadas no Ceará para serem enviadas ao Rio Grande do Sul estão sendo encaminhadas com mensagens carinhosas. As contribuições fazem parte das mais de 7 toneladas coletadas pela Frapó Brasil. Prefeitura de Fortaleza lançou ontem a Patrulha da Diversidade, iniciativa que vai atuar no acolhimento e no encaminhamento das vítimas de violências LGBT-fóbicas. A reportagem desta edição, Lorena, é fazendo uma retrospectiva histórica das 16 cidades, 16 vilas que deram origem ao estado do Ceará, que hoje é formado por 184 municípios. Esses 16 primeiras vilas é que foram os municípios mães dos outros 184. Os primeiros municípios do Ceará foram Granja, Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, Sobral, também na Zona Norte, Guaraciaba do Norte, também na Serra da Ibiapaba, no Sertão Central, o mais velho é Quixaramubim, nos Inhamuns é Tauá, no Sul é Crato, não é Juazeiro, Juazeiro nasceu de Crato, o município mais velho é Crato, e depois Jardim, Lavras da Mangabeira, Icó, Russas, e aqui na zona da praia, Aracati, Serra do Baturité, em Baturité, Aquiraz,
Fortaleza e Caucaia. São esses 16 que deram origem a todos os outros municípios no estado do Ceará. Na área de política, homenagem a Valdemir Catânio, na Câmara Municipal de Fortaleza. Tem presença de Evandro Leitão e Luiziane Lins, que não se encontraram. Essa homenagem foi ontem à noite na Câmara Municipal de Fortaleza, onde o Valdemir Catânio, ex-secretário de Articulação Política do Governo do Estado, ele saiu do cargo para cuidar da pré-campanha a prefeito de Caucaia. Ele recebeu ontem, em sessão solene, a medalha Boticário Ferreira. E um número grande de autoridades compareceu para prestigiar o ato. Na mesma página, tem uma entrevista com a ex-senadora Augusta Brito, dizendo que o PT busca consenso em pré-candidatos no interior. E ela diz também que já traça a data para retorno ao Senado. Ela retorna quando a outra suplente, Janaína Farias, vai deixar o cargo para cuidar da campanha dela, a prefeita de Crateús. Aí então, a Augusta Brito, que é a primeira suplente do senador Camilo Santana, que está no Ministério da Educação, volta ao cargo de senadora lá em Brasília. Elcio balança na vice de Sarto, que discute nome para o posto. Vale lembrar que foi dito aqui também em primeira mão pelo jornalista Edson Silva, que o Sarto, o prefeito, já comunicou ao PSDB, que é o partido de Elcio Batista, que hoje é o vice-prefeito de Fortaleza. O Sarto já comunicou ao PSDB que deseja que a vice seja ocupada por uma mulher. Quer dizer, Elcio Batista aí já estaria sendo rifado para um próximo mandato na prefeitura de Fortaleza. Érico Firmo, na sua coluna, escreve: semana sombria para o meio ambiente em Fortaleza. E ele cita dois fatos. Uma aprovação na Câmara Municipal de Fortaleza de duas leis que prejudicam o meio ambiente aqui na capital, e a ação da empresa que vai realizar o Fortal, que é essa micareta, essa micareta fora de época, vai ser em julho, lá desmatando árvores num terreno ao lado do aeroporto Pinto Martins. Uma entrevista aqui com o prefeito Sarto. Após a aprovação de projetos, esses projetos que eu falei, que foram aprovados na Câmara Municipal, o prefeito Sarto defende debate antes de mexer no meio ambiente. Capitão Wagner critica empréstimos das gestões Sarto e do governador Eumano de Freitas. BNB assegura 10 bilhões de reais para ampliar a oferta de recursos. Ainda na área da economia, o ministro Cristiano Zanin, do STF, suspende liminar por 60 dias e restaura a desoneração na folha de pagamento de empresas e prefeituras. Taxa de desemprego de 8,6% se mantém estável no Ceará, aponta o IBGE. Na área de cidades, o Ceará diminui analfabetismo, mas a taxa ainda é a quinta maior do Brasil. Essa é a manchete de página 2 do jornal O Povo. E diz mais: esse censo é de 2022. Dos 184 municípios cearenses, 117 tem pelo menos 20% da população de 15 anos ou mais analfabeta. Quixelô é a cidade com maior taxa de analfabetismo no estado. O Jornal Povo aqui enumera as 10 cidades com maior número de analfabetos. São elas: Quixelô,
com 29,12% da população analfabeta, não sabe nem ler nem escrever. Granja é o município do líder do governo na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri. A família dele manda lá uns 30 anos, lá no município, administra o município. Pois Granja é o segundo município do estado do Ceará com maior número de analfabetos, 28,99%. Terceiro, Aiuaba, com 28,34% da população analfabeta. Salitre, 28,15%. Barroquinha, que fica ali pertinho do Camucim, 27,79%. Saboeiro, 27,7% de analfabetos. Acopiara, 27,27% de analfabetos. Novo Oriente, que fica ali perto de Crateús, 27,07% de analfabetos. E por último, dessas 10 cidades, Araripe, com 26,83% de analfabetos. Bom, então vamos conferir agora as páginas internas do Correio Brasiliense, que traz como seu principal manchete aqui no início da página sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. TRE do Rio Grande do Sul não descarta adiamento de eleições. Presidente do tribunal cita estragos em cartórios eleitorais, danos às urnas e até estado emocional do eleitorado gaúcho. Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, presidente do TRE do Rio Grande do Sul, afirmou: além da questão material, tem o estado emocional do povo gaúcho, se teremos clima para fazer eleição em outubro. Prazo para a União se manifestar sobre dívida. Fux atendeu a pedido da OAB Rio Grande do Sul, que quer a extinção da dívida do Estado. MP para flexibilizar regras da lei de licitações. Também na área de política, LGBTQIA+, um apelo contra a violência. No Dia Nacional de Combate à LGBTfobia, parlamentares pedem mais proteção a esse público contra crimes motivados por orientação sexual. A deputada Dayana Santos afirmou: é um debate duro e difícil, mas não fugimos da luta de jeito nenhum. Na área sobre o Brasil, também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, prefeitos dão alerta para a falta de comida e pedem aos governos federal e estadual a criação de um corredor para recebimento de gêneros que estão escasseando. Empresários solicitam verba direta. Na reunião com Alckmin, empresários pediram que dinheiro para a recuperação da indústria saia direto do BNDES. Risco de onda de calotes. 150 bilhões de reais é a carteira ativa de 8 instituições de microcrédito que atuam no Rio Grande do Sul. Também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, oração a 9.000 quilômetros do sul. Mais de 1,5 mil brasileiros estão em Assis, na Itália, para celebrar o Pentecostes. Além de rezar pelas vítimas das enchentes, eles ressaltam a importância de se promover ações concretas e de interromper a onda de agressões ambientais. Trabalhar com natureza, recomenda ambientalista. Michel Beck, CEO da Natura Invest, afirma que construção de cidades esponja é uma alternativa para enchentes. Sobre educação, alfabetizados no país são 93%, mostra o censo. Apesar da melhoria nos índices, o país tem cerca de 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não leem ou escrevem. STF custa norma do CFM sobre aborto. Texto da liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, diz: ao limitar a realização do procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Medicina aparentemente se distancia de estándares científicos compartilhados pela comunidade internacional. Sobre o trânsito, Lula sanciona a lei que traz de volta o DPVAT. Já na área de economia, contas públicas, ex-bancos centrais criticam política fiscal de Lula. Loyola, Malan, Arida, Franco e Meirelles alertaram para a deterioração dos mecanismos de controle da inflação. Sobre a arrecadação, Lula sanciona a volta do DPVAT. Sobre o IBGE, desemprego sobe em 8 estados. A taxa de desemprego ficou em 7,9% no primeiro trimestre deste ano. E por fim, na área sobre o mundo, um ex-presidente no banco dos réus. Na Colômbia, Álvaro Uribe, que governou o país entre 2002 e 2010, começa a ser julgado por suborno de testemunhas, em troca de silêncio sobre ligações com paramilitares.
Se condenado, o ex-líder de direita pode pegar até 12 anos de prisão. O então presidente Uribe participa de cerimônia militar em Bogotá em 22 de maio de 2009. Essa é a foto mostrada sobre a matéria. E esses foram os destaques do Correio Brasiliense hoje. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Lorena, de sábado, o Valor Econômico não traz a sua versão impressa do jornal. Então, nós vamos dar aqui uma olhada no portal do Valor, no site do Valor Econômico, para ver quais são as matérias do momento. A manchete principal, vocês podem ver aí, é na área de empresas. Comércio vive incerteza após desastre no Rio Grande do Sul e queda de juros mais lenta. Após o início de ano com desempenho mais animador, as vendas do comércio brasileiro podem perder ritmo de crescimento no segundo trimestre. Sob efeito de chuvas no Rio Grande do Sul, cenário oficial para a inflação em 2024 piora. Também na área de carreiras, tem uma matéria que questiona e mostra. Você já ouviu falar na síndrome de Burn-On? Filantropia tende a ser altamente profissional e baseada em evidências objetivas, mostra estudo. Vamos ver aqui como é que está a cotação do dólar e do euro. O dólar comercial para compra, Lorena, está 5,1013 e para venda 5,1019, uma variação negativa de 0,55%. Já o dólar turismo para compra está 5,1422, venda 5,3222, uma variação negativa de 0,28%. Euro comercial para compra 5,5464, para venda 5,5470, também uma variação negativa de 0,49%. E por último, o euro turismo para compra está 5,6163, para compra 5,7963, uma variação negativa de 0,31%. Mundo, análise. Líderes regionais desafiadores resistem ao roteiro para aderir à União Europeia. Uma matéria para saber como surgiu a língua portuguesa, a história da evolução de nossos ancestrais. A língua portuguesa nasceu do latim, que hoje é considerado como uma língua morta, também chamada de a última flor do Lácio, inculta e bela. Uma matéria sobre política. Quem são os prefeitos com mais seguidores nas redes sociais? Afetados pelas enchentes têm direito a até R$15 mil, dinheiro do governo federal e dinheiro do governo estadual do Rio Grande do Sul. Nova Honor é condenada a indenizar Braskem, lá em Alagoas. Exclusivo. Governo vai discutir nova debênture de infraestrutura. Preço do seguro dos carros aumenta para os homens. Como usar a inteligência artificial generativa de forma estratégica. Ainda na política, trégua no Rio Grande do Sul e chuva forte em Santa Catarina marcam o fim de semana. DPVAT voltou. 8 perguntas e respostas sobre o novo seguro obrigatório. iFood testa maquininha própria de cartão de crédito. Investidor está em compasso de espera, diz Itaú BBA. Iniciativas Net Zero impulsionam o agronegócio. Finanças. Banco Central autoriza reorganização societária do Itaú com cisão total do BBA. Lula está sendo enganado, diz ex-conselheiro da Petrobras. Mitsubishi muda postura e será mais agressiva no Brasil. A empresa Polishop pede recuperação judicial após tentar acordo com credores.
Foto sorridente com Xi Jinping é importante para Vladimir Putin, mas o preço para a Rússia é alto. A empresa DASA planeja vender um único ativo para concluir aumento de capital. Área de política. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que vacinas e medicamentos estão garantidos ao Rio Grande do Sul. Ministra ainda afirmou que assinou portaria que destina 30 milhões de reais para financiar ações e serviços de média e alta complexidade no estado. Brasil não abraçou a adaptação climática, diz Ana Toni. As cidades que estão em calamidade pública em 2024. No Ceará, são 74 municípios com potencialidade de sofrer algum evento geológico. Ainda na política, o governo vai flexibilizar a contratação de serviços em resposta à catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Saneamento avança no Rio de Janeiro em 3 anos. Veja o que melhorou. Empresas, temos que olhar novas oportunidades, porque elas passam, diz Décio Odoni, da Enalta. Marcado para a próxima semana, leilão da Cenepar. Mitsubishi muda postura e será mais agressiva no Brasil. Dívida bilionária e o controle dividido na Unigel. Uma matéria com esse questionamento. Quais são os desafios das bibliotecas nos dias de hoje e qual é o seu futuro? Virada Cultural 2024. Veja os principais shows do fim de semana. Tenho cada vez mais preguiça de gastronomia, diz chefe Manu Bufarra. Andrea Bocelli, o cantor, faz pocket show no Rio e o hotel doa parte da renda do espetáculo para vítimas do Rio Grande do Sul. Finanças. Vitória sobre hiperinflação não se esgota, diz Malan em debate dos 30 anos do Plano Real. Mesa redonda reuniu ex-presidentes do Banco Central que discutiram ainda as perspectivas atuais. Sem aluguel da sede da Vibra, investidores do CRI não recebem juros e amortização de maio. Barra para o Banco Central norte-americano, subjuros é alta. Mas cortes ainda estão distantes, diz Bofá. Estrangeiros sacam 780,4 milhões de reais da Bolsa Brasileira no dia seguinte à demissão de Prates da Petrobras. Brasil, dados de analfabetismo do censo mostram desigualdade que prevalece no Brasil, diz Porchan. Abre aspas, é bastante estranha essa desigualdade. Temos taxas de analfabetismo num patamar do início do século XX. Fecha aspas. Nota presidente do Instituto. Lula sanciona com vetos lei que cria o novo DPVAT. Governo instala grupo de trabalho para discutir descarbonização da indústria. E por último, Lorena, é uma matéria mostrando como sacar o FGTS em 2024. Veja datas e documentos necessários. É com você. Bom, e assim nós encerramos as principais manchetes deste sábado. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.